Porque o servidor, para optar pela carreira nova, o tal do subsídio, vai ter de abrir mão do padrão atual, do seu quinquênio, da sua sexta parte. Se ele entrou na justiça e ganhou, da ação judicial. Se ele ocupou chefias e cargos em comissões, verba de gabinete, para exercer essa função que incorporou, ele vai ter de abrir mão da gratificação de atividade e do abono para quem está nativo. Que aqui já tem outra injustiça, os aposentados. Aqueles que vão ser confiscados já de imediato nos 14%. Eles não vão poder, na somatória, o abono não permite para eles, porque a lei que foi aprovada em 2019 não atingia aos aposentados. Então aqui já é uma penalidade que os aposentados já estão sofrendo. Em troca de um padrão do subsídio, da tabela de subsídio, seja da carreira do nível básico ou do nível médio. Eu vou dizer, 70% ou mais de 70%, lembrando, a grande maioria é aposentados, vão continuar ganhando os mesmos valores. Vão ganhar... Então não tem esses 23%. Vai ser uma minoria, e olhe lá, vai ser tabelado, não é 23% para aqueles que vão ganhar, todo mundo ganha 23%. Vai ser tabelado, quem tiver quinquênio, se ocupou algum cargo nesse meio do caminho, ainda pode abater esses 23%. Agora, os aposentados, a sua grande maioria tem esse acúmulo. Eles não vão ter ganho. E vamos lá, já vai perder 14%. Então, essa questão de reestruturação de carreira, que vai valorizar os salários e a formação, é balela. Da nossa parte, a gente tem debatido desde 2015, na gestão retrasada, nessa gestão 2018, e terminamos a discussão em 2019, com a greve, como o Fabrício lembrou, e retomamos no meio da pandemia, aí, esse ano, essa discussão. O problema é que o governo insiste que não tem de dar ganho para a grande maioria dos servidores. O que seria ganho? Essa somatória ser menor do que ele está oferecendo na tabela. A tabela ser maior. Foi assim com a saúde, na sua grande maioria, 70% a 80%, e do nível universitário, 60%, 70% das categorias, os padrões oferecidos eram maior. Porque assim, boa parte abriu mão dos direitos que ele tem de quinquênio, sexta parte. Então, o governo manobra, seja no PLO, que aprovou os 14%, e aqui dizendo que vai ter ganho. Aposentado vai perder e não vai ter ganho. Alguns, e aí outra injustiça, porque a gente tem, quem está na ativa, está aí para mudar de categoria na atual carreira o ano que vem. Se tem formação universitária ou de nível médio, seja para o agente de apoio ou mesmo agente de apoio que tem formação, a gente solicitou que desse salto na categoria, pelo menos para dar ganho para esses servidores. Mas o governo insistiu, é um ou outro. Quer dizer, aqui não tem valorização. O direito já estava adquirido. E quem tem um ano na atual categoria vai zerar. Não vai contar. Ele vai começar tudo de novo a partir de janeiro. Ele vai ter que esperar 1 ano e 6 meses. Meses se passou 1 ano. Então, esse questionamento a gente veio fazendo. Mas, infelizmente, o governo encerrou a discussão com as entidades. A gente não aprofundou. E, repito, aqui a tabela que eles apresentam não repõe as perdas salariais que essa categoria tanto acarreta. Muitos foram falar, não, a gente vai dar reajuste por aqueles que ganham menos. Companheirada, aposentados e ativos, a sua grande maioria vai continuar ganhando
o mesmo valor que você está ganhando hoje. Você vai ter que esperar 2023, 2024 para ter algum ganho e sem recuperar a inflação. E olha que estamos falando de 2023, quem vai ir lá comprar um gás, quem vai pagar uma luz, tudo acima de 20%, 30%, um aluguel. E o governo não está oferecendo nenhuma reposição. Você vai ter que esperar 5% de um ano para o outro. Isso porque eles aumentaram a tabela, a gente criticou as primeiras tabelas, eles deram um passo nesse sentido. Então, você vai ter progressão mais rápida? Sim. É dessa forma que você vai poder aparecer ganho na carreira. Então, da nossa parte, a gente insiste que o governo tem de dialogar mais. É possível, a partir das emendas, a gente dialogar com o governo e com os vereadores, né? Porque aqui bateram no peito, dizendo que ia dar valorização para os servidores. Infelizmente, alguns que fizeram tanto discurso na semana passada, não estão aqui acompanhando. A gente vai ter de ir lá enfrentá-los, lá na galeria, mas naquela conversa de surdo, né? Provocando, agitando o pessoal que está acompanhando, que necessita dessa valorização. Então, da nossa parte do Sindicep, a gente exige que o governo, a partir das emendas e do substitutivo, porque a tabela tem que ser pelo substitutivo, ela não serve como emenda para repor as perdas, o governo retome a discussão e para que aprove o mais rápido possível, a partir de janeiro, mas com essa valorização. Porque tem vários erros. A contagem de tempo, que não é permitida, você vai migrar na mesma categoria que você está, na nova, você não vai poder contar o seu tempo, e isso vai penalizar de novo os admitidos. Não vai poder contar a formação dos admitidos, muitos deles formados, seja universitário ou nível médio, seja dos agentes de apoio, eles vão ficar na categoria 5. É o que vai permitir o projeto. A gente reivindicou que, no mínimo, o governo fizesse o enquadramento como fez em 1994. Ah, não pode. Por que não pode? Até hoje ninguém me explicou. Ué, tá saindo o M1 para o M5, por que não pode ir até o final da carreira? São pessoas de 30, 40 anos. É enquadramento. Claro, aqui está a discussão das verbas que o governo está disponibilizando. Vamos lembrar, o prefeito teve 46%, o seu secretariado quase na mesma proporção, e depois a gente viu o projeto 651 sendo aprovado, dando 30% de aumento para os cargos em comissão dos 8 mil que vão vir para essa casa, para essa prefeitura. Claro que é campanha eleitoral, né? Se avizinha. Mas aqui. Então, da nossa parte, o governo teria de voltar a discutir com as entidades para a gente avançar nessa tabela, para recuperar as perdas, para que possam os servidores oposicionar sobre abrir mão dos seus direitos, como quinquênio, sexta parte. Só um esclarecimento, ninguém vai abrir mão da ação judicial. Ela só não vai mais repercutir na carreira nova, a partir da opção. A ação judicial, ela continua. Você vai virar precatório. Ela só não vai repercutir mais no salário, caso você opte pelo subsídio. Então, da nossa parte, insistimos que o governo tem que continuar a discussão o mais rápido possível, porque a gente quer sim uma reestruturação que valorize a formação, que 60% do nível básico tem formação de nível médio. Os 40% ou talvez 50% tem formação universitária. E os nível médio, 70%, mais de 70% tem formação universitária. E aqui é um prêmio de pular um assalto só de uma categoria na atual situação. E lembrando que o governo deixou a mudança da promoção para regulamentar depois. Ele não falou qual que é o jogo, como que vai ser a mudança de um nível para o outro,
porque não está no projeto. Ele joga para uma regulamentação por decreto. Então, a gente nem sabe o que vai ser exigido. Claro que eles não podem exigir do nível básico a formação de nível médio para mudar de nível, porque é uma carreira fundamental, ou do nível médio, ele não pode exigir formação universitária, porque é uma carreira normal, formação normal. Então, da nossa parte, insistimos, o governo tem que continuar dialogando para avançar nas tabelas. As propostas de emendas que as entidades apresentaram vai nesse ponto, para que a gente possa dar ganho para a categoria, que possa ter uma verdadeira reestruturação de carreira com valorização salarial e com valorização na formação. Então, do Sindicep, a gente reivindica isso do governo e pede apoio aos vereadores. Vamos à luta. Então, secretário, 70% desses servidores é aqueles que ganham abaixo do teto do INSS. A grande maioria desses 70%. Já vai perder 14% do confisco salarial que essa casa ajudou, junto com o prefeito, tirar desses servidores. Como eu disse, 70% da categoria toda vai continuar ganhando o mesmo vencimento. Lembra? Padrão, quinquênio, sexta parte, ação judicial, cargo, GA, abono. Sim, tem uma parcela da categoria, que não é todos os 30%, tá? É diluído nisso, que alguns têm um quinquênio, tem 2, alguns podem até ter 3 quinquênios, que o que o governo está oferecendo pode ser superior nesse caso, mas não é os 23. Então você já perdeu 14 e não ganha na reestruturação. Falácia é isso que o secretário apresentou, que o governo fez aqui. Falácia é o que o prefeito foi na rádio dizer que ninguém paga, nenhum funcionalismo público paga a previdência pública. Falácia é isso. O prefeito, você acha que ele não sabe? Claro que sabe. Ele fez isso de propósito, para acusar a população a atacar o servidor público. Ele fez isso de propósito. E numa rádio, dizer que os servidores não pagam a contribuição, que o dinheiro sai da população. Hoje o orçamento da prefeitura com o funcionalismo, a gente está falando dos 200 mil, está em 30 e poucos %. Então, achar que está dando muito nos 335 milhões aí que o secretário levantou, em 3 anos, isso é falácia. Porque 70% vai continuar ganhando o mesmo vencimento. E aí abrindo mão de alguns direitos, quinquênio, sexta parte. Outras coisas assim. Quer dizer, ele incorporou o cargo, né? Então é injusto para quem cresceu na carreira, mas aquele que ocupou o cargo de chefia, prestou serviço para a população, ocupou o cargo de responsabilidade. Esse foi vantajoso. Então, vamos, né, um pouco nesse sentido, se colocar. Bem, eu queria fechar com 2 questões. Sem dúvida, se o governo não voltar a dialogar e passar o trator como fez com o PLO 07, o da Previdência, a gente vai continuar resistindo, porque somos funcionários públicos. Essas monte de gratificações que o secretário levantou aqui, boa parte, o funcionalismo não tem acesso. Lima, olha para a saúde. Lima, desculpe, pela conclusão. Desculpe. Tá bom, fechando. Obrigado. Olha para a saúde, é tudo terceirizado. Boa parte desses servidores, acesso à distância, acesso à lotação. Poucos servidores vão ter acesso a esse monte de coisa que o secretário aqui disse, e na minha opinião, muita falácia do prefeito e do governo, mas a gente vai continuar resistindo. Vamos continuar defendendo o serviço público, porque a terceirização é para fechar serviço, pessoal. Não é substituição do servidor público por um terceirizado. É fechar serviço. É isso que a gente viu nesse gestão de governo. Tentar fechar farmácia,
tentar fechar a AMA, das UBS, as AMAs. O governo tentou. Teve resistência dos servidores, teve resistência dos trabalhadores e teve resistência da população. Os 10 dias de greve de 2019 permitiu o governo apresentar tabelas de 3 anos, mas ainda continua insuficiente. Foi resistência. Ocupamos lá em frente o gabinete do prefeito em 2019, em novembro de 2019. 10 dias de greve. É isso que a gente vai nos permitir continuar. O Sindicep está à disposição de continuar essa luta. Infelizmente, a gente sabe como que funciona aqui na casa. Então aqui a gente vai fazer a resistência para que melhore esse projeto, convencer os vereadores e vamos fazer a resistência para exigir desse governo que está enchendo de bolso. Olha o orçamento do ano que vem, 70 bilhões, mais de 70 bilhões. Cada ano aumenta e o gasto do funcionalismo cada vez diminui. É isso que está representado hoje aqui. Vamos à luta, companheirada.